Bem, pessoal, então boa noite, né? Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a metodologia TRIZ, já está consagrada aí no mundo, né? Muita gente já usa. E eu tenho um pequeno grupo, né? Um grupo de pesquisa com os meus alunos de graduação, de mestrado, doutorado, e que aí nós vamos fazendo lives, né? Discussões temáticas, né? E aí eu procuro, na medida do possível, explorar o que cada um gosta, né? Então, por exemplo, eu sei que o Cláudio gosta muito da área de inovação, patentes, né? Empreendedorismo, então eu procuro sempre jogar alguma coisa relacionada a isso para ele. O Miguel tem trabalhado comigo no desenvolvimento de modelos matemáticos, está usando o Sapevo, então eu já direciono o Miguel para isso, o Lucas também, né? E por aí vai. E aí a Paula entrou recentemente no grupo. Ela está fazendo uma disciplina comigo lá no IME, né? E a ideia é ir preparando a Paula para que ela ingresse também, assim como o Danilo, né? Ingresse lá no Lucas, ingresse no mestrado com a gente. Então, estou fazendo essa preparação, né? Se preparando o terreno para que eles acumule o background necessário para encarar, né? Encarar a pauleira lá. E aí a Paula, ela gosta dessa área, né? Ela fez o TCC dela sobre a metodologia TRIZ. Disso saiu um artigo que ela mandou para o CIMEP, cujo coordenador, Daniel Moura, que está aqui assistindo a live com a gente. Então, de antemão, já agradeço aí o professor Daniel. Tamo junto, professor. O professor Daniel está em todas, né? Nunca me negou nada, né? Tudo que eu falo, ele de pronto abraça a ideia, né? Então, teremos aí, no final vou falar, teremos aí o CIMEP, dia 26 de setembro, né? Vai ser num sábado. Meus alunos, eu já falei, é obrigatório. Para os outros, vai quem quer. Para os meus alunos, é obrigatório. Né? Então, vai ser no dia 26 de setembro, que é num sábado, né? O dia 26 tudo. Infelizmente, não poderemos estar lá em Caruaru, né? Mas vai ser lá ano que vem, né? Novamente. Novamente não, como não foi esse ano, Exato. será no ano que vem, né? E se Deus quiser, eu estarei lá, né? Ainda mais que é maio, lá tem um São João, o melhor São João do Brasil, né? É Campina Grande, na verdade, né? Ah, mas é ali do lado, não é? É ali do lado, é. Pois é, então, Mas o de Caruaru é muito bom também. com certeza eu estarei lá em É maio a do ano que briga vem, lá em entre Caruaru. nós e Caruaru, é. Então, então é isso. Então a Paula, e eu achei interessante, aí a Paula pegou esse TCC dela, fez um artigo, mandou para o CIMEP, foi aprovado, né? E eu achei interessante porque é um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então é uma oportunidade também da gente pensar um pouco fora da caixa, né? Também eu tomo esse cuidado, eu procuro tomar esse cuidado de não ficar só ali no universo da PO, né? Não sei o quê, parará, programação matemática, simplex, simulação de Monte Carlo, porque senão fica sempre mais do mesmo, né? Você fica ali fazendo aquela discussão, modelos matemáticos, né? E aí a gente acaba se desprendendo muito das outras áreas da produção. Então, eu gosto sempre de estar flertando aí com inovação, empreendedorismo, indústria 4.0, ergonomia. Eu gosto dos outros assuntos, até porque a PO ela é totalmente multidisciplinar, né? O Daniel mesmo agora, a gente fez um trabalho recentemente, né? Então, a PO ela é totalmente multidisciplinar. Ela pode ser aplicada em qualquer área, né? Ergonomia, inovação. Então, eu preciso realmente ter esse contato com essas outras áreas, qualidade, logística, para poder aplicar os modelos que a gente desenvolve, né? Tá? Então, Paulo, obrigado, tá, pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil para ninguém, né? Eu sei que está todo mundo, na verdade, está todo mundo trabalhando muito mais do que estava antes. Eu sei que está porque eu estou, né? Estou trabalhando 12, 15 horas por dia.
E assim como eu estou, eu sei que todo mundo está também, né? Então, a Paula ali já dá para ver com a cara dela já de cansada, já trabalhou o dia inteiro, mas está fazendo um esforço aqui para oferecer o que ela puder oferecer aí de melhor. Tá? Então, obrigado, Paula. E vamos lá. Vamos Vamos lá. lá. Posso compartilhar, não? Pode. É aí no share screen aí, o É, setinha verde aí. vocês estão vendo a minha tela? Tá começando Tá ainda. carregando. Abriu. Isso. Foi. Estamos vendo sim. Tá, beleza. Então, pessoal, boa noite. Também eu queria agradecer a oportunidade, professor Marcos, professor Daniel, que está aí assistindo. E a presença de todo mundo nessa hora aí, como o professor falou, todo mundo trabalhou o dia inteiro, todo mundo cansado. 9 horas da noite, sexta-feira. Todo mundo morto e descansado, mas estamos aqui, né? Prestais. Mas então... Ih, minha conexão tá instável. Putz. Bem, dando para ouvir direito? Apareceu aqui que está instável? Não sei. É assim mesmo, dá uma oscilada, daqui a pouco ela... Tá dando para ouvir bem. Tá ouvindo sim, tá vendo bem. Beleza. Então, né, como o professor Marcos falou, a gente sempre está aqui, né, nesse grupo, trazendo temas, novas abordagens. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a meretriz com um plus aí do Design Thinking, por conta do artigo, né? E acho que todo mundo já sabe, né? Mas meu nome é Paula Drummond, sou engenheira de produção. E espero que seja aí um momento agradável agora, que vocês possam aprender um pouquinho, porque realmente não é uma metodologia que é muito falada, mas ela é super importante, ela é bem interessante também. Então, sumário aí, vou começar com uma introdução, falando um pouquinho da metodologia, falando um pouquinho da história, né? Depois vou entrar na metodologia, vou dar um exemplo, vou falar aí do Design Thinking, vou mostrar a aplicação, vamos fazer uma mão na massa aí, que pode ser interessante, já que o pessoal adora ter ideias aqui nesse grupo, e a conclusão, né? Bem, para começar, né, o que significa TRIZ, né? Porque TRIZ, metodologia TRIZ, mas tá, e aí? Essa sigla louca aí, sigla russa, que eu não vou nem tentar pronunciar isso, porque não tenho a menor ideia como se pronuncia, mas que traduzida significa teoria da resolução inventiva de problemas. E aí, esse moço aí da foto, né, foi o Heinrich Altschuler. Ele foi um engenheiro e cientista russo e ele foi responsável por desenvolver a TRIZ clássica, né? E eu estou dizendo clássica porque, assim como todos, têm modificações há anos e a TRIZ também, já tiveram vários estudos aí subsequentes. Então, mas ele que foi o responsável mesmo por desenvolver essa metodologia, que na verdade começou a ter esse nome mesmo, dele ter desenvolvido durante os anos 40, foi ali depois da Segunda Guerra Mundial, lá na União Soviética. Esse nome se tornou popular a partir dos anos 70. E por quê, né? Por que ele quis criar essa metodologia? Porque ele trabalha na Marinha Russa, na área de inspeção de invenções. Ele olhava aquilo e ele pensou assim, por que não, né? Eu desenvolver um método mais efetivo para a resolução de problemas técnicos. Ele pegou essa metodologia pode ser usada em diversos campos, mas ele quis focar muito na área de engenharia, né? Para melhorar as contradições nos sistemas. Então, no estudo dele, ele viu 200 mil patentes, foram muitas patentes, e ele observava aquilo, olhava os problemas, ele via que os problemas se repetiam, quando tinham as soluções eram basicamente as mesmas para os mesmos problemas. Então, assim, por que não, né? Criar uma metodologia que já juntasse, para ser mais fácil, né, para o inventor ali. Então, nesse estudo dele, ele fez uma descoberta, né? Que sistemas e tecnologias tinham padrões comuns de evolução, como eu falei.
Então, todos os problemas eram ali, tinham as invenções, e essas invenções elas seguiam um padrão, meio que problemas assim de determinadas áreas, né, obviamente, eram solucionados de uma mesma maneira. Então, a pessoa vai ficar quebrando a cabeça para solucionar um problema que já foi solucionado por outra vez. Então, assim, ele foi assim inteligente nisso. Ele falou, por que não? É um método que eu tenho os parâmetros que caracterizam os produtos, tem os princípios inventivos, que eu vou falar até mais um pouco, e eu crio uma matriz aí, eu crio uma ação que já me dá o resultado. Eu não vou precisar pensar tanto assim, porque eu já tenho, né, ali as soluções para os meus problemas. E isso aí evita, né, evitam muitos erros e evita perda de tempo também, que você está ali pensando, achando que, nossa, alguma coisa revolucionária que já foi solucionado por outra pessoa em outro momento dele. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. É um vídeo bobinho, né? Mas é só para contextualizar um pouco a atriz, para vocês entenderem um pouco. Quando eu comecei a aprender atriz, foi realmente foi o primeiro vídeo que eu vi com o professor Baltar, né, da história. Tem um Paranauê aqui que você tem que habilitar o som. Vê aí. O Cláudio botou da outra vez. Bota o vídeo, vamos ver se o som vai sair. Vai. Saiu? Beleza, então. Então, o vídeo está em inglês, tá? Mas é só assim, é um desenho, né? O menininho lá, o pessoalzinho tá na escola e eles têm um problema que eles querem fazer uns docinhos de chocolate com uma calda de morango dentro. Como eles vão fazer isso, né? E assim, isso não é um problema de engenharia, mas estão usando a atriz. Então, só para ver, eu comecei a aprender atriz assim, do nada. A atriz também foi um presente, né? Foi assim, olha, use essa método do seu TCC, que vai ser bom. Aí eu falei, então tá, né? Por que não? Mas assim, realmente é muito complexo, é tudo em inglês, é tudo em russo, até coisa em japonês também eu recebi, enfim. Mas, assim, é muito bom e vou mostrar o vídeo pra vocês começarem a entender.
eu falei, é um vídeo tranquilinho mesmo, mas só para exemplificar, a gente viu ali que ela estava falando aí de um resultado aí mais favorável, a gente viu que inverteu aí, mas o que é isso, né? Então vamos ver a parte agora da metodologia de fato. Bem, na metodologia de Schuller, ele fala problemas inventivos, né? Ou problemas contraditórios. E o que são esses problemas? Eles são aqueles em que a melhoria de um parâmetro causa um efeito desfavorável sobre outro, ou as informações importantes. Então, ao mesmo tempo que você quer melhorar um, você piora outro. Aí você, eu tentei melhorar esse parâmetro aqui, mas aí você piorou outro e assim sucessivamente, você nunca consegue resolver completamente o seu problema. Você nunca consegue achar um melhor resultado. Então, não adianta nada, virar uma bola de neve, assim, não vai servir, você vai ter sempre que resolver algum problema, né? Então, um exemplo aqui também, só ilustrativo, né, de um problema inventivo, um problema conflitante. Eu tenho um objeto, mas eu quero que o objeto seja maior aí, pode produzir um objeto maior, eu quero que ele tenha mais detalhes, mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele seja leve. Eu quero que seja leve para as pessoas poderem carregar para algum lugar, para o trabalhador conseguir transportar. Mas, né, assim, o maior objeto vai ser mais pesado. Então, como é que se faz isso, né? A gente vai chegar nisso. Então, eu vou falar um pouco agora do método dos princípios inventivos com a matriz de funções, que é o recurso principal da TRIZ. A TRIZ, ela tem muitas ferramentas, ela tem vários métodos, várias metodologias para serem seguidas, mas assim, eu acho que essa é a mais famosa, acho que até porque é bem efetiva, é um guia. Então, essa é a mais conhecida, digamos assim, mas a TRIZ tem várias. Até vou mostrar um pouco do ARIS, né, que é o algoritmo de inventiva de problema, que eu usei também no meu TCC e no artigo, mas o foco vai ser aqui na matriz de funções, né? E aí, como é que é isso, né? Então, o Altshuler, ele estudou lá aquelas patentes e daí ele tirou, né, tirou conclusões, né? E dessas mais de 200 mil, ele definiu 39 parâmetros de engenharia. Percebeu que os problemas em engenharia, eles estavam muito focados em 39 parâmetros. O que são esses parâmetros, né? São os parâmetros que definem e caracterizam, no geral, as condições vistas nos problemas técnicos. Então, eu vou mostrar para vocês esses 39 parâmetros também. E, além disso, ele formulou 40 princípios inventivos, que são as orientações e sugestões para se obter solução inventiva para o problema. Então, ele percebeu que desses temas, as maneiras de serem solucionados eram as mesmas. Então, ele já definiu os problemas. E ele já mostrou, já pegou uma matriz, já definiu completo, está tudo descrito, né? Na matriz, não, na planilha. Então, assim, ele quis fazer isso com o objetivo de ser um guia mesmo, de ser bem sistemático. Você olhar, bater o olho, pô, é isso aí mesmo, vamos aplicar, para não ter que ficar pensando, para não ter que perder tempo, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui, mas depois eu vou mostrar melhor, né? Esses parâmetros e os inventivos. Aqui eu cortei, né? Porque senão ia ficar muito grande. Mas qual é a intenção dele, né? Com a matriz de contradições? Ele corta os parâmetros de engenharia, né? Os 39 parâmetros, tanto nas linhas como nas colunas. Sendo que nas linhas da matriz, né, são os parâmetros que eu quero melhorar. Quero melhorar X negócio nesse determinado problema. Nas colunas são os parâmetros indesejados, né? São os parâmetros conflitantes. Quando eu quero melhorar, eu vou acabar piorando o outro. E aí, esses parâmetros de engenharia, né? Eu botei aqui alguns, que são que eu tenho objeto móvel, peso do objeto estacionário, ele divide muitas vezes, né? Em móvel e estacionário, tem comprimento, área, volume, velocidade, força, tensão. Tem vários parâmetros que ele definiu como os principais, né? E aqui, você cruzando, né, a linha com a coluna, você já acha a solução para o seu problema. Então, por exemplo, aqui, né?
tem esse parâmetro, área do objeto móvel. Eu quero diminuir a área, né? Só que aí, o que está conflitante aqui? O comprimento do objeto móvel, né? Tá muito comprido e eu não quero. E como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu quero diminuir a área, como é que eu vou diminuir o comprimento, né? Porque eu vou influenciar na área. Ele já coloca aqui os princípios, né? Os princípios inventivos para o problema. Então, você pode se utilizar de todos eles, você pode se utilizar de um deles e vai depender do quão complexo é o seu problema, né? Aqui, né, só para terminar de falar aqui da matriz, como a gente viu até nos outros métodos, né, aqui na diagonal não tem nada porque a gente está comparando o parâmetro com ele mesmo, então não tem sentido. E aqui onde não tem informação é porque eu estou comparando um móvel com um objeto estacionário, então também não tem o menor sentido, né, uma coisa em movimento com uma coisa parada, então não tem soluções, motivos óbvios, mas das outras já está aqui. Então, aqui, né, eu só coloquei ali, aqui, né, o parâmetro a melhorar é a área do objeto móvel, o parâmetro indesejado é o comprimento do objeto móvel, ações inventivas são curvação, dinamização, vibração mecânica e mudança de simetria. Ah, Paula, eu não faço a menor ideia do que é isso que você está falando. E assim, também, né, o Altshuler, ele criou isso especialistas mesmo, nem, sei lá, gente, engenheiro vai saber de tudo ali, né? Ele era especialista da área. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou enviar para vocês também esse Excel, assim, com essa tabela, só para vocês, né, entenderem, né, o que eu tô falando. Porque melhor visualizar. Estão vendo a minha tela? Sim, Agora sim. Beleza. Bem, então, aqui, né, eu separei, aqui são os 39 parâmetros, como eu disse, e todas as tabelas praticamente do Altshuler, ou alguém reformulou, ou alguém, né, complementou, tem as descrições. Tá tudo muito explicado, né? Então, o que se torna bastante fácil, né? Se torna um guia de fato. Você bate o olho, você sabe o que fazer. Então, aqui, como eu falei, tem os parâmetros, peso, comprimento, tá? Aqui, velocidade, força, estabilidade da composição do objeto, duração da ação do objeto, tal, temperatura, brilho. E tá tudo explicado. Aqui, sei lá, perda de substância. Ai, não lembro o que é isso. Aí já tá aqui, ó. Perda de massa de componentes do sistema. Parcial, permanente ou temporário. Tá tudo bem explicadinho. E aqui estão os 19 parâmetros, mantenabilidade, adaptabilidade, capacidade de produtividade. É a última, né? E aí, né, desses parâmetros aí, correlacionados, né, na matriz, você tem os 40 princípios inventivos, que também tem subprincípios, né? Que você pode utilizar também ou não, aí vai depender realmente da complexidade do resolver. Então, aqui, por exemplo, né, os princípios inventivos, segmentação ou fragmentação. Aí você, como é que se faz isso, né? Então já tem aqui, você tem que dividir objetos em partes independentes. Você tem que fazer objetos em secções. Você tem que aumentar o grau de segmentação de um objeto. E por aí vai. Aí, por exemplo, na matriz que eu coloquei, né, era o que? 18, era 14. Então, aí aqui, era recurvação, né? Estava falando da área, que era o objeto a melhorar, era o objeto para melhorar, e o comprimento, né, que estava sendo piorado. Então, esse aí foi um dos princípios inventivos, né? A recurva, o que é isso, né? Você pode substituir peças lineares ou superficiais planas por curvas, substituir as formas cúbicas por formas esféricas. E faz sentido, né? Porque você está aqui no plano e você arredonda, você vai diminuir essa área de bolos, bolas ou espirais, substituir um movimento linear por um movimento de rotação, utilizar uma força centrífuga. Então, assim, está realmente aqui
tudo explicado. Até lembrei o Lucas, né, que está aqui, ele veio falar comigo de um caso, se você quiser falar, Lucas, que aconteceu numa empresa que ele trabalhou. E eu achei super interessante, porque, assim, teoricamente, as coisas ficam muito na teoria, né? Só que realmente aconteceu na empresa e eles utilizam atriz lá. Isso, Ah, isso. falar? Só para complementar o que você está falando, Oi. né? Quando eu estudei TRIZ na faculdade, o professor ele deu um exemplo, né, que eu achei Quem é o Cris interessante, lá? que É o Ferro, não é o Newton Ferro? foi isso É? mesmo, Newton Ferro. E aí Uhum. ele deu um exemplo muito interessante, né, que de um empilhamento, né, usando, pô, eu quero empilhar um monte de garrafas, né, latinha de Coca-Cola, e elas, a Coca-Cola, ela tem um formato que ela é retinha, né, assim, mas, pô, se eu quisesse aumentar o peso daquilo ali sem mexer na espessura do material ali da latinha, então a metodologia TRIZ, ela dizia que você precisava fazer aquilo de forma curvada, né, com várias curvaturas. E aí é bem o que acontecia na empresa que eu trabalhava. Trabalhava numa empresa que era do planejamento e a gente fazia túnel para a construção civil. E o túnel era todo corrugado, né? Então, e é justamente isso, aumentar a resistência do material sem você precisar aumentar a espessura da parede, porque se for aumentar a espessura da parede, você tem o aço, né? Pô, tem o peso específico do aço, aumentou a quantidade, aumentou a espessura de parede, então fica muito pesado. Então, a gente tinha o material corrugado, que aquilo influenciava diretamente na resistência dele, então ficava mais resistente. E aí ele utilizou esse mesmo exemplo, falando que se a gente precisasse aumentar a resistência do empilhamento, né, de uma latinha, por exemplo, ela tinha que ser corrugada. Aí eu associei uma coisa a outra, falei, pô, provavelmente quando fizeram os cálculos lá, para definir que o material seria corrugado, ninguém nem pensou na metodologia TRIZ, mas um cara, há não sei quantos anos atrás, ele pesquisando, né, do jeito que você falou, ele viu que poderia ser corrugado sem necessariamente fazer os cálculos de resistência do material para chegar naquela conclusão. Uhum. Pois é. Por isso que se torna muito fácil, porque assim, ele já pensou, ele já deu. Aí você fica quebrando a cabeça, fazendo vários cálculos de uma coisa que já está pronta já. Não tem necessidade, né? E ele quis fazer para isso mesmo, né? Não ter mais custos, para você agilizar o seu processo, você ter melhorias. Ele fala de um resultado final ideal, né? Onde você maximiza aí a sua produção, você maximiza os recursos, a utilização dos recursos. Então, bem, aqui, né, eu coloquei mais assim, só para exemplificar, porque eu não entrei muito do ARIS, né? É o modelo, é um método, né, uma ferramenta da TRIZ, como eu disse, é o algoritmo de resolução inventiva de problemas, onde é um passo a passo, né? Meio que um passo a passo, é um guia, né, para você transformar um problema em um problema menor. Aí você acha uma solução menor para achar uma solução grande. Então, assim, ele pensou em várias vertentes, assim. Então, aqui tem várias questões, são 9 passos, na verdade, sequenciais, né? Então, ele começa fazendo um problema, depois ele faz o modelo do problema, né? Ele define o resultado final ideal aí para solucionar a contradição do sistema. Ele utiliza recursos de substância campo, uma outra ferramenta da metodologia TRIZ, utilização de recursos de informação, né, banco de dados e tal, mudança ou reformulação do problema, análise do método que solucionou a contradição física, utilização da solução encontrada e as etapas. Então, assim, tudo mesmo, você resolveu, você viu, você confirmou. No final, ele ainda fala para você fazer uma análise geral, tipo, o seu problema foi solucionado realmente da maneira mais ideal, você não pulou nenhuma, você não deixou nenhuma contradição de fora. Então, é basicamente isso. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Bem. Estão vendo aí? Beleza. Tá, então agora eu vou falar um pouquinho
do Design Thinking, né? Como eu falei, eu também utilizei aí em paralelo, né, com a atriz, meu artigo. Então, eu não vou também entrar muito a fundo no Design Thinking, mas eu acho importante falar também porque o Design Thinking algumas pessoas têm preconceito, né? Porque as pessoas têm a metodologia do post-it. É a metodologia que você usa o post-it lá e escreve, mas assim, Tem não preconceito? é Eu não isso. sabia. É preconceito de quê? Tem. Que fala que é a metodologia do post-it. Você escreve lá post-it e aquilo ali, essa é a metodologia, que você escreve um post-it e vê o Mas um monte problema. de coisa usa post-it. Eu já dei aula de EAP com post-it, né, para fazer estrutura analítica. Essa é nova para mim também, não sabia disso não. Qual outra que usa post-it? Muito. Canvas usa post-it. Né? Mapeamento de processo Mapeamento também. de processo. Tem um pessoal que gosta de usar. Então, eu tenho preconceito com tudo. Pois eu não sei, eu sei que rola um preconceito. Eu fui também num evento aí de Design Thinking que falaram muito isso, que sempre tinha esse negócio, e foi um evento super legal que passou por todas as etapas do Design Thinking. No final a gente tinha que apresentar lá. Foi legal, mas usou o post-it ou era contra o post-it? Não, usou o post-it. Era uma parte, né? Mas não se repete. Também qual o problema, né? Pois não vejo. Eu não uso caneta para escrever no quadro. Tá bom, posso usar um post-it. Posso usar qualquer coisa. Não sabia, não, que tinha esse papo. Tem esse papo. Ué, mas ele escreve num papel e cola. Como é que funciona essa? É que a gente não tem lá na escola naval, a gente não usa esse. Na engenharia tem muitas matérias que a gente dá aula usando post-it, aí vai, cola no quadro, parará, aí separa os alunos em grupos, aí dá uns post-its coloridos para cada grupo. Vai ser uma coisa uma aula mais... porque você torna a atividade extremamente dinâmica e de fácil entendimento. Entendimento e projeção. Então, o pensamento ele fica muito, muito rápido e a forma como você dinamiza e como você consegue alterar o projeto, por exemplo, é muito fácil. Daí porque a gente está falando de design thinking, que é o que ela vai comentar. Eu não tenho é uma metodologia de aula. Exato. É uma metodologia de projeto que você consegue baratear muito porque você trabalha demais com eventos futuros baseados justamente nos post-its. Vai, tira, repensa, vai, coloca de volta, tira, mexe. Não, está no lugar errado. Tira daqui e bota lá. Exatamente. Agora, e isso vai escrevendo um problema, vai colocando numa área e vem um grupo. Aí depende do assunto que a gente está estudando. Exato. Tá bom. Eu dou EAP com post-it, né? Eu monto o produto lá, vou explodindo a estrutura analítica, né? Não sei o quê, quantos de cada um vai ter que ser produzida, tal, né? E aí o pessoal adora, entende. Quando faz a prova, todo mundo acerta. Aí na prova o cara tem que escrever, calcular, plano mestre da produção, mas aí o cara já interiorizou aquele conceito por meio do post-it. Do visual, né? Pois é. Né? Tem gente que gosta de falar de tudo, né, cara? Tem gente que adora falar. Normalmente quem não faz nada. Normalmente quem gosta de meter o pau são os que não gostam de fazer nada. Tudo tá ruim. Exatamente. Tira nada de bom. Sempre crítico. Sempre crítica destrutiva. Não dá nenhuma. Tá bom, post-it não é legal, então me dá uma ideia aí legal. Não. Não sei, mas post-it não é legal. Post-it é ruim, eu não tenho nenhuma ideia para te dar, mas post-it é legal. Show de bola. Que bom, né? Assim, ajudou muito, né? Ajudou muito. Tá cheio de... Falar por falar. Assim por aí. Aliás, essa questão de gestão visual, né? A própria... Toyota começou isso com o Andon, né? Pois é. Andon é gestão visual. Aí o cara vem lá vermelho, vermelho. Kanban. Então, na verdade, os caras estão só pegando o conhecimento que já foi lá depois da Segunda Guerra. E complementando essa parte do Kanban que você falou, os sistemas, né, os ERPs, né, pelo menos eu entrei em contato com algumas empresas e vi alguma demonstração, um monte é Kanban purinho, né? A parte
E você vê o que os caras estão fazendo na produção, é o Kanban do seu computador. O que o operador está fazendo, em que fase está, o que não está, o que entrou na máquina, o que está parado para manutenção. E utilizando o conceito de cartões. Então, Sim. Isso aí não é novidade, está mais do que provado que funciona. Pô. O japonês... Funciona. Exatamente. Mas vamos lá, Paula. Vamos voltando lá. Né? Voltando. Saindo do post-it. Post-it rendeu aqui. Rendeu, eu não sabia que era esse papo. Não, tem esse papo. Eu li, nesse evento falaram muito isso, que não sei o quê, que eles fazem consultoria para a empresa, então eu fiquei, por quê? Sei lá, não entendi. Acho que até é bom, né? Porque cada um bota a sua ideia e tá lá bem, mas não sei. Enfim. Nem entrei no mérito. Mas assim, o Design Thinking também, ele, na verdade, também não é só feito cheat, né? Ele tem várias etapas a serem percorridas aí, mas assim, no macro, né, ele é uma lógica de pensamento divergente e convergente, né, que aí se usa, né, para filtrar vários insights, né. Essa metodologia foi desenvolvida em 91, Tim Brown, né, que era o CEO de uma empresa lá na Califórnia, e ele queria que as pessoas pensassem como designers. Que as pessoas, mesmo que não fossem designers, pensassem desse modo, tivessem essa ali, esse pensamento. Então ele criou essa metodologia e ele tinha ele queria que uma equipe, né, ele sugere essa metodologia, uma equipe multidisciplinar. Não é uma equipe ali, todo mundo aí. Ele não quer, ele quer pessoa de várias áreas, para ele pegar várias ideias. E ele coloca muito que o design thinking é focado no cliente, né? Então, você tem que ter uma visão empática. Você tem que saber ouvir. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Você tem que entender mesmo qual é o real problema para você solucionar e que, de fato, vai agradar, né, o seu cliente. Então, essa lógica do pensamento divergente e convergente é basicamente aí o design thinking, que tem 7 etapas, né? E por quê, né? Por que é dado esse nome? Porque nessas 7 etapas acontece aí a divergência. Por exemplo, na fase do entendimento, você está entendendo o problema. Então, cada um entende de uma maneira, né? Não tem como, eu vou entender a mesma coisa que falando mais de áreas diferentes. Então, aliás, você eu começa a falar isso nas minhas aulas de PO, né? O entendimento do problema é a parte mais difícil. Depois que a gente entendeu o problema, modelar e calcular os resultados, otimizar o modelo, isso tudo flui naturalmente. Mas o entendimento do problema é a parte mais difícil, justamente porque cada pessoa tem uma percepção a respeito daquela situação problemática, né? Então, quer dizer, vem justamente ao encontro que você está falando, e eu estou falando de PO. Essa coisa que eu estou falando, as 6 etapas lá, está lá no paper do Rockwell, 1985, né? O Measure of Effectiveness. Ele dá 6 etapas para resolver um problema de PO. E a primeira delas é o entendimento do problema, justamente o que você está falando. Pois é, acho que é interligando, né? Quando a gente está falando de problema, assim, a parte mais importante é você entender ali o que está acontecendo, né? E por ele, o design thinking específico, propor uma equipe multidisciplinar, vai ter muita divergência. O que eu vou entender não vai ser a pessoa... Eu não vou entender a mesma coisa que a pessoa lá, sei lá, médico vai entender, assim, não tem como, né? Então, tem essa parte aí divergente, e aí começa a convergir ali na observação. Você vai começando a observar os principais pontos, e vão chegando a um ponto de vista, né? Ali é um senso comum. Chegamos nesse ponto aqui, que é o ponto X, né? E aí começa a divergir ali de novo na parte da ideação, né? Da prototipagem, porque começa a decidir aí, idealizar seu produto, como é que você vai fazer ele aí, cada um tem uma ideia também, cada um quer fazer de um modo, começa a divergir, e ali na fase do teste, né, que aí já começam os testes aí, dependendo, viu, na impressora 3D, fazer X,
Aí já começa já a convergir, porque já decidiu como é que você vai fazer. E vem a parte aí da iteração, que aí já é a parte onde você já decidiu tudo, já está ali seu produto ou serviço, né? Já está pronto aí para ser lançado aí para depois. Bem, é basicamente isso. Agora eu vou falar um pouquinho do artigo, né? Então, o tema, né, o título do artigo foi a utilização da metodologia TRIZ e do Design Thinking no planejamento e controle da produção da indústria 4.0. Então, né, tem esse problema aí todo do PCP, o que produzir, quanto produzir, onde produzir. O PCP já tem problema pra caramba. E aí, tô com ele numa nova cenário, né, que é assim, fora do Brasil, já nem é tão novo. As pessoas já até, algumas empresas já implementam. Mas aqui no Brasil isso aí tá muito devagar, né? Então, assim, é um cenário mesmo ainda. Não tem nada concreto. Então, tem essas bases aí, né, tecnológicas, a internet das coisas, computação em nuvem, sistemas cyberfísicos, né? Tem o machine learning, e aí as máquinas vão ter a autonomia, fazer essas atividades sozinhas do homem. Então, nesse cenário todo aí, problemas, e o PCP tendo uma nova cara aí, né, da indústria 4.0, porque o PCP tem que se alterar completamente, a planta tem que alterar, o modo de conexão das coisas tem que alterar, o conceito, o treinamento dos colaboradores, tudo, né? Tinha esse problema todo aí para colocar a metodologia TRIZ e Design Thinking, né? E aí eu foquei na implementação de novos produtos e eu formulei aí um fluxograma para você implementar um novo produto de uma melhor maneira, né? Lógico que no artigo lá está explicado melhor. Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu comecei com a fase aí de coletar as informações, porque se a gente está falando de indústria 4.0, automatizada, eu preciso de informações para começar a produzir alguma coisa também, né? Eu vou produzir do zero da minha cabeça? Como? Então, preciso coletar informações, né? Por meio de pesquisas, feedbacks, eu preciso de informações, né? No meu sistema, no meu banco de dados, na base de dados, aí já engloba aí todos as bases tecnológicas, né? 4.0, computação em nuvem, internet das coisas. E para aí, né, eu analisar essas informações. Então, eu vou observar os perfis dos potenciais consumidores, né? Eu vou ver, nossa, está muito voltado aqui para isso, está voltado para aquilo. Então, aonde agir? Eu vou agir, tá, a maioria, eu vou implementar um produto aí para juntar os gostos aí de várias pessoas. Como é que eu vou fazer isso, né? Porque, assim, você está falando de consumidor, está falando de um produto. Você quer que tenha sucesso, você quer que ele seja inovador, você quer que ele se lance e que, né, as pessoas comprem, as pessoas utilizem, enfim. E aí, depois vem a etapa, depois que você viu, decidiu, eu quero fazer isso, então, vai nisso aqui, vou pôr em X. Então, eu preciso definir os problemas aí, inventivos, tradições do meu sistema, tá? Mas para fazer isso, o que eu vou precisar mudar? E aí eu vou utilizar aí como ajuda, né, a matriz com tradições e o ARIS. O ARIS estrutura lá o meu problema, né, para eu definir eles, eu definir a contradição e ver se é realmente aquela contradição. E depois eu vou verificar os pontos de ação, né? De fato, vi ali, né, problemas e tal. Cheguei aqui nos pontos de ação, né? Que são lá as soluções. Então, e aí? Eu tenho essas aqui e quais consequências que essa inovação vai ter para o PCP? Eu vou ter que mudar YZ aqui na minha produção, vou ter que comprar X, vou ter que não sei o quê. Tá, e aí, né? Vou ter que mudar a máquina e a máquina vai ter que produzir tanto, a máquina vai ter que produzir de outro jeito. Então, como são essas consequências? E aí entra de novo o ARIS aí, porque essa parte aí, você verifica as consequências da sua inovação que você está tentando fazer. Depois que eu verifiquei, botei lá os pontos, eu já defini, já vi ali o que vai acontecer,
quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou economizar, essas coisas, eu vou prototipar. Eu vou fazer que aí a parte é uma fase do design thinking, né? A parte de prototipagem, que aí pode ser impressores 3D ou software, dentro da virtualização. Como vai mudar, né? Uma parte aí que vai mudar na 1.0. Você vai poder ver ali a sua planta já ali virtualmente. Você vai ter o seu computador, você vai poder alterar os parâmetros ali. Você pode simular também a sua produção. Você não precisa botar para executar de fato para ver, e nossa, foi ruim. Ah, legal, agora eu gastei um monte de coisa e foi ruim. Então, é muito importante, né? E depois disso, vou enviar uma amostra aí para os potenciais consumidores, quem se interessar, vou enviar para um outro feedback, né? Para chegar no Ariz de novo, que eu preciso responder as perguntas todas, para saber se eu resolvi realmente todas as contradições do meu sistema e aí implementar um novo produto. É lógico que eu estou falando rápido, assim, tá mais detalhado, mas foi o modo aí que eu pensei de correlacionar as duas metodologias. Agora, vamos ver o mão na massa, né? Primeiro, eu vou começar com algo simples, né? Que é esse site aqui, é o 340, 340, sei lá, tanto faz. E aí, se vocês botarem no Google, é o primeiro que aparece aí. 340? 340.com, vamos lá. Isso. Eu vou compartilhar aqui também. 340.com. Isso. Aí vai ser essa tela aqui. Já abriu. O que eu falo, a receita do sucesso é ter um site, cara. Seja lá a proposta que você tiver. Um método matemático, um framework. Tu tem que ter um site com um negócio lá para a pessoa usar. Se tiver que baixar qualquer coisa, instalar, já é meio caminho andado para o fracasso, né? Que aí a versão não bate, aí tu vai baixar a internet não sei o quê, aí não instala, aí é meio caminho andado para dar errado. E o que a gente estava falando... Entra. Não, o que a gente estava falando nas outras aulas, né? Porque, tá bom, ele desenvolveu esse método, alguém vai ficar olhando aquela matriz de contradição? Ah, eu tenho uma matriz aqui toda hora, vai ficar olhando. Então, assim, ninguém usasse, desenvolvesse uma ferramenta, né? Simples, né? Simples, fácil de mexer. Foi por isso que a gente desenvolveu o Sapevo e outros, né? Miguel está fazendo agora o Prometer Sapevo M1. Está fazendo, não, já está até pronto, né? Daqui a pouco a gente vai botar no ar. Mas tem que ter uma ferramenta simples para o cara mexer. Mas vamos lá, explica para a gente aí como é que preenche, então. Então, aí aqui, né? Tô só dando uma explicação aí, falando, né? Para resolver as contradições. E aqui é bem simples, né? Tem aqui, você vai escolher, né? As contradições para resolver. Então, aqui você vai colocar as características que você quer melhorar no seu sistema. Aí, quero melhorar, lado, né? A área do objeto móvel. E aqui a contradição, a característica que eu quero pregar no sistema, ou a contradição, o conflito aí, o que eu quero resolver. Aí eu vou ter aqui, né, o comprimento do objeto móvel. Aí ele já dá aqui, pronto, simples assim. Tudo bem, tá em inglês, mas enfim, né? Já dá aqui e ele dá exemplo, fala o que é, né? Então, eu falei ali da curvatura, tá aqui também, né? Aí já tá até falando aqui, né? Usa arcos, não sei o quê, blá blá. Aí aqui tem exemplos aí só brincando mesmo aí para ver, né? De fato, quem tiver um problema, né, para resolver também já ajuda bastante. E aqui também, né, nesse menu, aqui que tem aqui do lado, ele tem aí, né, a né, de contradições que eu falei. Tem a matriz completa, que eu não coloquei lá. Então, se você quiser olhar também, a matriz já está tudo aqui, né? Com os 39 parâmetros, como eu falei, de engenharia na linha, na coluna,
e os problemas não, os princípios inventivos Você já aqui, né? pensou Como eu toda falei, vez você que pode... fosse usar, ficar se olhando nessa matriz para ver né, qual é a contradição, qual é o... Né, ia virar coisa de Pois maluco. é. Né? Aí assim... Essa letra pequenininha. Pois é. Agora Pois eu fico é. pensando o cara para criar um negócio desse, né, cara? Eu tava pensando a mesma coisa. O cara tem que ser muito louco, né? Sem Partilho porra, do mesmo professor. pensamento. O nível de loucura é sinistro. Não tem, É na muita época coisa. não tem Não tinha limite. Cara, computador, se não tinha animar essas isso aí, coisas. fica a entrada do Matrix, cara. O filme do Matrix. Começar a passar ele. Isso, é. Pessoal, Pode isso botar no teu fundo aí, Cláudio. Eu vou botar mas aqui. Loucura do pessoal, isso você não tem limite, né, cara? mas isso é só questão de tempo. Você vai ver daqui um dia, gente. Pode também Boa, tranquilo, Miguel. que isso é só questão de tempo. Ai, É porque finalzão também. Foi o Antônio que falou, pô, cara, agora eu vejo grafos o tempo todo, cara. Miguel, mas eu vou te falar. O Vou te tempo falar. todo. Do jeito que o nosso público tá afiando o machado, a gente vai botar uma máquina para poder fazer isso aí. não, mas a base é a gente que vai criar ué, por trás da máquina. Vê se não tá igualzinho meu fundo agora. Mesma coisa, cara. Aí, Ah, mesma parada. O rei do desenvolvimento das coisas. Como é que é? O Lucas falou que é guru tecnológico, eu ri muito. Exatamente. Mas é muita loucura, né? Você parar pra ver Andon, isso. viu aí o pai da Cleusa no nosso grupo? Nossa, Caralho. fiquei Ou os chocada. pais, né? Os pais, né? Mais um maluco. Agora tem Não, outra é Tem padrinho. esse pai da negócio aí. Cleusa, tem o padrinho, né? O padrinho é o Vitor Rosenberg. Ah, o padrinho. A sacada legal foi o nome, né? Pô, a criatividade é milhão. Não, o nome Gente, ficou brabo. Ficou brabo. Cleusa, acende a luz. Só tem Muito maluco. bom. Pô, pessoal, não sei de onde é que você arruma esse pessoal. Pois é, Exclui eu não, sei como vem parar na minha mão, cara. É do mesmo buraco que arrumou a gente, né? Eu não falei pra ninguém, eu fico no meu cantinho estudando. Só aparece, né? Quando vai ver, tá todo Pois é, mundo aí me reunido. aparece aí me aparece Tem gente do sul, mestre. Hã? Semelhante atrás de semelhante, Aí, pessoal. como é que pode, né, cara? Cara, eu só tô no meu cantinho estudando PO quietinho. Aí me aparece o Alexandre com a Paula. Aí me aparece o Antônio lá de Curitiba, sei lá como que apareceu. Aí me aparece o pai da Cleusa. Aí vem o Danilo lá da porra, lá da Paraíba. Brasil inteiro, só os selecionados. Tá maluco. Que loucura, né, cara? Atrai maluco, professor. Atrai maluco. Eu sou normal, mas eu sou Com certeza. Sim. Eu não sou doido de discordar do senhor. Não sou doido de discordar do senhor. Quem vai Essa vida é discordar? muito louca, cara. Mas aí fala, Paula, vamos lá. Bem, então, né, eu vou tirar aqui, mas é o que eu pensei junto com o professor, já que vocês têm muitas ideias aí, né? A gente era para pensar num objeto, alguma coisa, um problema, e a gente vê as contradições aí envolvidas nele e ver como solucionar essa questão. Vocês são mestres e alunos aí para pensar. Pode pegar como exemplo a garra lá, a garra do Danilo. A garra do Danilo. Sim. Tá. E aí? Então, é melhor eu Fazer botar como exemplo a garra lá do Danilo. E E aí, aí? Danilo, cadê aquela tua garra que você criou lá? Cadê o Danilo? Vai ficar de sacanagem ou vai falar? Aqui, a garra tá aqui, pô. Caraca, foi brabo agora, hein? Agora Cara, foi você brabo. é Fumada, cara. Agora foi brabo o negócio aí. Vocês não viram nada. Delicado igual um rinoceronte, né? Vocês não viram nada. Aí, Rapaz, Danilo. só um parênteses aqui. Quando eu tava no quinto período, sexto período, sei lá, Era
Introdução à engenharia de fabricação. Era ergonomia, introdução à engenharia de fabricação. E ergonomia Era junto. quinto período. Aí ele pediu para eu fabricar um piso tático, né? Pediu com aquele jeito E carinhoso. eu fui lá. Eu quero que vocês façam e pronto. E aí a gente encontrou uma metodologia lá de usar vai falar, bagaço de cana-de-açúcar junto com alguns aditivos para fazer um negócio, né, biodegradável, sustentável e tudo mais. E aí eu inventei de fazer a prensa que fabricava o negócio. Faltando um dia para apresentar o trabalho, a prensa deu problema. Um parêntese também. Danilo, né, como todo estudante lá da UFCG, liso, né, foi buscar o recurso da prensa no lixão. Então, a prensa de Danilo era baseada naquelas máquinas de costura da avó de vocês. Exatamente. Era uma máquina de costura com um macaco hidráulico e umas paradas lá, um Arduino, um negócio. O que tinha no lixo, Danilo pegou e construiu uma prensa. Aí, voltando para a história de Danilo, né? Um dia antes da apresentação do trabalho. Aí eu cheguei lá e falei, professor, deu errado e não vai ter como apresentar amanhã, não. Aí ele olhou assim para mim, estava na cadeira dele e falou, que bom, eu não quero saber, se vira, o problema é teu. Se não apresentar é 0. Na realidade, não foi bem se vira a palavra, não, entendeu? Ele tá com vergonha de dizer a palavra. Um pouco mais... Tá sendo gentil, tá sendo suave. Tá sendo suave. Ele tá sendo suave. Eu disse, se foda aí. Eu disse, meu amigo, se foda. Se você não apresentar amanhã, é 0. Aí a mãe dele saiu da sala. Por aí. Resumindo, eu virei a noite e apresentei funcionando, né? O nosso chefe faz isso com a gente, né? Chefe, não vai dar para entregar o relatório amanhã. Que se foda, o problema é teu. Exato. Danilo, ele já estava preparando Danilo para a vida. Exatamente. Com certeza. Bem, tá preparando. Na carne, preparou né? bem, pô. Exatamente. Trabalho sob pressão. Pois é, pô. Fiado. Mas voltando à garra aí, Então, a garra tá aqui. Voltando pra garra. Tá funcionando. Agora, E aí? Na minha casa foram 13 anos. Mas aí, qual como é que seria a gente pode aplicação? fazer, Paula? A gente usa o quê? Antes de inventar o produto, ou ter uma ideia maluca e aplica? Como é que é essa dinâmica? Sim, ou você pode desenvolver antes de criar o produto, ou você tem um produto que tem um problema no seu produto. Você desenvolveu, tudo bem, funcionou, mas ainda tem um problema. Ainda tem um problema. Então vamos pegar lá a garra. Cadê a garra do Danilo? Cadê, Danilo, a garra? Vou pegar aqui. Pega lá a garra. Então tem um problema, ele disse que a gente pode colocar essa garra num drone, por exemplo. Então, o peso é um problema, eu tenho que reduzir o peso da garra, por exemplo. Na realidade, depende. Se a gente estiver falando de um hexacóptero, ela fixa bem, ela aguenta. Se a gente estiver falando do Mavic Air, por exemplo, ela não é apropriada para o Mavic Air. Então, aí é onde entra, por exemplo, o Sapevo. Entendi. Qual é o drone apropriado para ela? Entendi. Então, e a garra, ela é escalável, entendeu? Porque a garra que a gente apresentou como projeto para a Marinha, ela é uma garra com uma função militar, que é você avançar o terreno e colocar um sensor, você vê, em vez de mandar a galera para frente, para o cara se fuder, você manda o robô. E também para guerrilha urbana. Dependendo do que a gente quer, a gente pode escalar essa garra para ele ficar num drone como é o Mavic Air, para fazer voos internos. Então, assim, a gente tem várias aplicações. Aí é onde está. A gente precisa entender qual a necessidade dela, porque e aí entra em manufatura aditiva, né? A gente pode escalar ela para reduzir, a gente pode fazer a garra com filmagem do jeito que a gente queria ou não, ela pegando o objeto ou não. Então, é isso aí que a gente tem que discutir. Entendi. Então, por exemplo, então, pelo que a Paula falou, tem lá o produto. Então, de repente, a gente está, sei lá, a Marinha, lá o fuzileiro vai aplicar essa garra para
para colocar uma granada ou para levar uma câmera, sei lá, seja lá o que for, né? E aí a gente identifica um problema, não é isso, Paulo? Um problema na garra. Isso. Assim, tem um problema que, de repente, não sei, problema a específico. garra está muito pesada e o negócio é mais leve. Assim, como você vai solucionar essa contradição, né? É uma contradição no sistema. Como é que você vai fazer isso? A garra é mais pesada do que o negócio. Entendi. Então, a gente tem um problema, por exemplo, que a garra precisa ficar, sei lá, que peso é o primeiro? Deixa eu ver os outros que tem aí, peraí. Comprimento. Peso, então, você conflitaria o item 1 e o 2? Pode ter mais de um item ou não? Não, você tem que conflitar 2 daqui. Eu não posso conflitar um móvel só com um estacionário, né? Tem que conflitar o móvel com móvel ou outras aqui, né? Com outras questões. Assim, a matriz lá diz que não pode, né? Isso. Porque... Tem as limitações do método, né? Do método. Isso. Tá, então, de forma, estabilidade, resistência. Então, pode ser peso com instabilidade, alguma coisa do tipo, né? Um problema assim relacionado a drone é a questão, primeiro, do peso, né? A segunda é a resistência no vento, né? Que influencia, né? Tá, então seria aqui resistência. O 1 com 14, né? Um 13, eu acho. 3, 1 é o 14. 1 e 13. Resistência. É 14, não é resistência? Resistência é o 14. Danilo, depois dá uma compartilhada na garra aí para os caras verem. Não sei se os caras já viram. Resistência então mostra é aí. 14. Ele estava mostrando agora também. Aí tem que botar lá, né? Vamos botar lá no... Resistência é o 14, o outro é o 1. É o 1. 14. O móvel, né? Tem que ser o 1 ou 14. Deixa eu... Vamos botar... 1 e 14. A mulher chegou, não foi? A moça, pronto, eu vou... Paula? Oi? Tira uma dúvida aqui. Então, se eu tiver esse problema, como foi comparado aqui, e nesse ponto a gente está botando 1 com 14, né? Mas se a gente tiver vários problemas, a gente vai acertando um com o outro, depois tem um resultado, faz o outro com 5, um. depois... Assim. Vai analisando, fazendo essa relação? Vai ter que relação porque é uma matriz ali e está correlacionando um problema com o que está piorado. Então, assim, se tiverem muitos critérios, você vai ter que ir fazendo um por um para ver qual é o melhor. Eu acho que dá para pegar esses critérios aí e fazer uma comparação paritária lá no Sapevo e ver os pesos e calcular. Eu tô pensando nisso, professor? Eu tava pensando quase isso, Danilo. Começou a ficar interessante. Exatamente por conta... Exatamente, estava buscando isso exatamente por um problema que tenha vários critérios. E quando eu relaciono 2, normalmente eu tenho uma saída de 4. E a saída, se eu tiver, por exemplo, 5 critérios, eu analiso o primeiro com o segundo, eu tenho umas 4 saídas. E uma dessas 4 saídas pode estar fazendo relação àqueles outros 3 critérios que eu já tenho. Isso. Então, posso pegar um desses aqui e fazer a relação com o outro, vai aumentar mais 4. Exato. Então, pode crescer bastante. E o meu pensamento era focado nisso. Buscar algo que fosse prioritário. No caso, com pesos, que a gente faria, não, vamos lá, desses 5 problemas que nós temos, vamos fazer dos mais... Exatamente. Referentes, né? Os mais... considerados aqui. Interessante, bem interessante, realmente. Vamos pensar melhor. Mas aí vai, Paulo. Então é o 1 e o 14. Aí, Bem, aí deram essas aqui, esses princípios aqui, né? Você colocou ali, peraí. Você colocou ali 1 e 14. 1 e 14. Botei. Caramba, o negócio é fácil mesmo de mexer, cara. Só botar ali já vem aqui. Aí ele já deu aqui, ó. Substituição. Já dá a solução. Já deu aqui, ó. Substituição mecânica. Substituição com um sensor, né? Ótico, acústico. Você quer depois que Alto. aí Oi.
Aí pode ser um, como eu falei, pode juntar vários, ou se esse resolver, beleza, né? Mas o outro aqui é um objeto que não é caro por vários objetos que não são caros. Focando aí em certas qualidades, características. A vibração mecânica também. Fazer um objeto oscilar ou vibrar, aumentar a frequência, as coisas. E essa questão aqui. Eu posso acrescentar aqui quantos eu quiser aqui onde você colocou 1 e 14, eu posso acrescentar quantos eu quiser. Você vai estar correlacionando só um com o outro, né, professor? Você pode ir mudando aqui. Não é o peso com a resistência, sei lá. Entendi. Para isso você tem que ter bem o entendimento do problema, né? Se você não tiver bem definido o problema, você não consegue ser direcionado meio que para a solução. Eu tenho uma contradição. Eu vou comprar um navio, então eu tenho, sei lá, o deslocamento dele com comprimento, né? Quanto mais longo o navio... Para fazer o ciclo de giro. Quanto mais longo o navio, quanto maior o navio, maior o comprimento, maior a tonelagem dele, né? O deslocamento. Tá bom, tem uma contradição que eu preciso resolver. Eu preciso fazer um navio longo e que não tenha um deslocamento tão alto. Então, por exemplo, né? É um caso de contradição. Né? Oi, professor. Oi, fala. Tá ouvindo? Tô com probleminha aqui no áudio. Deixa eu fazer menção a um artigo que eu li há um tempo atrás. Não tem muito a ver com o assunto, mas faz uma analogia legal. Falando sobre o peso que a formiga consegue carregar. Que a formiga é um inseto muito leve, que ele consegue carregar até 14 vezes o peso dela. O contrário do elefante, que quase não tem força nenhuma. Aí a explicação que ele dá no final das contas é que a formiga que é digamos assim, o drone, que seria o drone, é porque ela tem um peso muito ínfimo e ela tem força com isso para carregar outros objetos. Então, de repente, a gente poderia pensar numa solução, diminuir ao máximo o peso desse drone, de forma que ele concentrasse a força e a estabilidade dele para segurar o objeto que ele vai fazer esse transporte. Entendi. Tem uma relação, né? Não gastar as coisas dele levantando o próprio peso dele, né? Isso, porque aí ele não se concentraria em segurar o próprio peso dele, ele se concentraria em carregar só aquilo que ele foi feito para carregar, entendeu? Não a parte física dele. Seria o caso das partes de materiais e tudo. Esse é o detalhe que eu tinha falado em relação ao outro, que é exatamente isso que a Natália falou. Se a gente, por exemplo, diminuir o peso dele, se a gente pensar num drone, um dos pontos mais pesados do drone hoje é a bateria. É um dos pontos que pesa bastante. Se eu diminuo a bateria dele, eu diminuo eu gero outros problemas. Eu diminuo a autonomia. Então, eu posso diminuir isso, como a Natália falou, e criar outro problema em relação a isso. Então, acho uma solução, sendo que essa solução me gera um problema maior. Uma contradição. Aí já está outra contradição. Mas em compensação vai diminuir a autonomia também. Isso. E aí para pega aquela relação que eu tinha falado antes, que era exatamente isso. A gente pega para essa duas, relaciona duas situações. Para essa solução aí que ela sugeriu, a gente não poderia comprar um drone do mercado. A gente teria que construir o nosso drone. Porque os drones, como esses que eu falei, por exemplo, o Mavic, o Pro, enfim, os que a gente tem aqui no meu laboratório, todos eles já vêm com o essencial. Já vem esses que são os quadricópteros, as 4 hélicezinhas, a bateriazinha dele e acabou. A gente não tem como reduzir aquilo ali. Então a gente teria que montar o nosso drone sob essa perspectiva. E aí, como alguém falou aí, diminuiu a bateria, diminuiu a autonomia, diminuiu a duração de voo, diminuiu a quilometragem que ele vai voar. Então, assim, aí é aquela história. Vamos priorizar que parâmetros, né? Aí entra o estudo que ele falou lá. Uma alternativa abre para 2, que depois vai para mais 4, que depois não sei o quê. Você não acha a solução. Na verdade, aí... assim, a gente está fazendo uma análise comparativa para poder utilizar um método, né? Mas, assim, focando na problemática que foi levantada, você
teria que utilizar, nesse caso, dependendo da aplicação, principalmente se for militar, precisa-se de bastante autonomia e confiabilidade, né? Você teria que usar um drone a combustão. Bateria sai fora. Exatamente, ainda tem essa. Então tem essa possibilidade aí também. Mas eu vi que ele cospe, né, uns resultados assim, genéricos, né, que você vai ponderar e dizer, poxa, mas se eu fizer isso aqui, não vai trazer o resultado que eu quero. Então, eu vou mudar as alternativas aqui para ver se eu consigo chegar exatamente na resolução da minha problemática. Não é isso, Paulo? Uhum. É isso mesmo. Meio que te dá um ponto de partida se você estiver completamente perdido. É isso mesmo. Assim, tabelão eu de acho soluções. super interessante, né? Vocês vejam que está tudo interligado, né? Em engenharia de produção, na verdade, nós estudamos, né? Tem a separação lá nas disciplinas, só para facilitar o planejamento, né? Facilitar o... Na verdade, está tudo interligado, né? O conhecimento é uma coisa só, Tudo né? conectado. Qualidade, empreendedorismo, inovação, PO, né? Eu fico bobo assim, como, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né? Mas como eu vejo que PO é mal aproveitado nas faculdades, né? Que na Paraíba, então, nossa. Na maioria que eu passei, não se vê quase nada de PO. O pessoal só fala de qualidade, de ergonomia, de segurança do trabalho, de não sei o quê, logística, mas não se fala em PO. Eu falo, caramba, tem tanto modelo interessante que a gente pode aplicar, né? E eu acho que assim, é uma das mais multidisciplinares, assim, que dá para aplicar em qualquer situação. Tudo. Sim. Né? Eu até li recentemente um paper, quer ver? Descompartilha aí, Paula, eu vou mostrar. Um paper da Leila, lá que eu estou fazendo o pós-doc lá no ITA e fiz uma amiga lá que se chama Leila, uma amiga, né? Uma professora. E aí ela aprovou recentemente um paper em PO, justamente ela usa design thinking com multicritério. Porra, é assim uma parada muito louca, cara. Né? E é isso mesmo que tem que ser. Acho que eu já até mostrei esse paper para vocês. Ó. Ela aprovou nesse journal aí, que é um journal muito, muito conceituado na International Journal of Production Research. Não é fácil aprovar um paper. Não, é dificílimo. Né? Nesse journal. E aí ela queria analisar o comportamento dos valores, né, dos consumidores brasileiros de cápsulas de café para promover uma economia circular. Em suma, ela queria estudar como é que ela poderia, baseado nos valores dos brasileiros, como é que ela poderia promover uma economia circular para a cápsula de café. Olha só que ideia louca. Né? Esse aí é o desenho, a figura rica? Pois é, o da figura rica. Isso é da figura rica. E aí ela saiu misturando, né? Figura rica. Misturou tudo. Aí. Então, aí ela fez aqui uma pesquisa bem ampla e falou ali sobre economia circular, parará, né? Aí quer ver? Aí ela começou fazendo, ó, aí fez uma figurazinha, né? Um framework e tal, propôs um framework. E aí, quer ver? Ó, olha a figura. Isso aqui vem do design thinking. Quer dizer, tem uma fase divergente e uma fase convergente, ó. Né? Então, eu tenho uma situação problemática e aí eu tenho que fazer uma consulta lá com entrevistas com stakeholders, fazer uma figura rica, identificar os objetivos principais. Aí ela misturou VFT também. Porra, o trabalho ficou muito sinistro, cara. Aí legislação e tal. Depois que eu saio dessa fase divergente, eu entro numa fase convergente, já com a decision analysis, né? Já com o processo decisório dando um embasamento para aquela
para aquela possível decisão, né? E aí ela propôs isso aqui, que na verdade vem do Design Thinking, né? Depois ela fez uma figura rica, que vem lá da Soft System Methodology, lá do Peter Shackland, as 7 fases lá da Soft System Methodology, né? Fez uma figura rica para tentar entender o problema. E depois que ela entendeu o problema, estruturou, parará, aí ela fez uma rede de objetivos, que é do Value Focused Thinking, do Ralph Kinney, né? Objetivos meio-fim, né? Objetivos meio-fim, a partir lá do Ralph Kinney. E, em cima disso, ela montou uma estrutura hierárquica. Ó. Aí ela usou a HP. Quer dizer, a PO veio no final só fazendo... Primeiro, ela entendeu o problema, usou VFT, usou figura rica, usou Design Thinking e tal. Depois, a PO veio só para, pum, dar aquela porrada seca e resolver o problema, né? Então, fez aqui uma estrutura hierárquica. Quando se mostrou uma estrutura hierárquica, qual é o primeiro método que a gente pensa quando vê uma estrutura hierárquica? A HP, não tem outra estrutura hierárquica, só dá para usar, né? Não é que só dá para usar, mas a gente lembra logo do HP, né? E aí ela veio, usou o método HP, ó, né? Ele elencou lá os critérios, as alternativas, e usou o HP para resolver o problema e depois fez a discussão dos resultados. Então, quer dizer, esse artigo aqui, é por isso que eu falei no início da aula, né, que a gente tem que manter a nossa mente aberta para vários métodos, várias abordagens, né? E se você ficar ali também só estudando PO, não, previsão de demanda, métodos multicritérios, não sei o quê, parará, qual é o erro que a gente acaba caindo? Você acaba procurando um problema que caiba no seu modelo. É o que muito POzeiro eu vejo que faz, é isso. Não, esse problema não é interessante. Não é que o problema ainda é interessante. É que ele não sabe resolver aquele problema com as ferramentas que ele tem, né? Então, assim, eu só quero, na verdade, estudar problemas que caibam nos modelos que eu conheço, né? Então, o que acontece na maioria das vezes é isso. Isso acontece quando você fica ali restrito a um conjunto limitado de ferramentas, de abordagens. Então, por isso que eu procuro, a Paula falou no TRIZ, beleza, vamos aprender TRIZ. Aí o Isaac já pensei em usar o Sapevo. Então, quer dizer, são esses insights, né? Essas conexões é que são interessantes. E é a partir delas que sai um paper com essa qualidade aqui. Um paper na Paraíba foi engraçado, viu, Marcos? Porque o pessoal, acho que eu já falei isso para ti, o pessoal do sindicato dos frentistas, né, dos postos de gasolina, eu estava dando aula na pós-graduação de segurança do trabalho e aí eles estavam com dificuldade da porra em selecionar o respirador. E eles não sabiam, porque você tem que ter o trade-off, né? Preço, qualidade, durabilidade. Então era um problema de pesquisa operacional clássico. E acontece que só tinha o técnico de segurança do trabalho, na verdade eles nem tinham engenheiro de segurança do trabalho, e aí uma menina lá, que era minha aluna na pós, professor, eu estou com um problema assim, 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 assado, o senhor pode me ajudar? Eu disse, posso. E aí foi quando naquela época a gente estava conversando sobre o Sapevo. E o critério, né, o método que foi utilizado para resolver, Sapevo. Né, para fazer a seleção dos respiradores, né? Então, de acordo com os critérios, você veja, né? Segurança do trabalho e pesquisa operacional. Pois é. Ergonomia e pesquisa operacional. Exatamente. Eu acho que a PO é uma das mais multidisciplinas, porque tem umas que ficam ali meio isolada, né? Conversa um pouquinho com as outras, mas nem tanto, né? Então, né? Sei lá, de repente... Sei lá, tem as disciplinas lá de outra, né, que é mais... Agora, a PO não. A PO, efetivamente, você dá para usar dentro da segurança do trabalho, dá para usar dentro de ergonomia, dá para usar dentro de qualidade, dá para usar dentro de logística. A logística, tem lá o problema do caixeiro viajante, o problema do carteiro chinês, né, ciclos hamiltonianos, não sei o quê, algoritmo de Dijkstra para ver o menor caminho. Isso aí tem a ver, isso aí tudo tem a ver com logística, né?
Tu vai fazer um estudo de tempos e movimentos, vai fazer um layout, vai fazer... Isso tudo conversa com teoria das restrições, está dentro da PO. Né? Simulação de eventos discretos, lá com software, com Arena. Simulação de eventos discreto é PO, né? Quando você pega, mapeia o processo, parará, para identificar o gargalo, vem a PO com a simulação de eventos discretos e diz para você, olha, o gargalo está aqui. Né? Então, quer dizer, a PO, ela, como é que eu vou dizer? Ela não tem fim em si mesmo. Ela como, né? Ela como área de conhecimento, não faz sentido ela ter um fim em si mesmo. Ela vive em função das outras. Ela vive para dar suporte à decisão das outras áreas, da logística, da qualidade, da ergonomia. Né? Não existe PO para PO. PO para PO não faz sentido. Ele existe para resolver os problemas das outras. É isso que as pessoas têm que entender e que eu vivo falando, né? Vivo falando repetidamente. Comandante, e uma situação bacana aqui é que cada um que está nesse grupo, nesse nossa batida aí, nesse nosso conhecimento e crescimento, pensa de uma forma bem interessante. Por exemplo, a situação do Sapego também, o Danilo levantou a situação de colocar essa aplicação do TRIZ em relação ao Sapego também, no mesmo momento que eu estava pensando. Foi no momento que ele começou a falar do Sapego, que foi a ideia que eu já tinha tido em relação àquela junção das unidades. Então, uma situação bem interessante, que cada um aqui pensa, mas todo mundo focado na resolução, na utilização das ferramentas que a gente já possui. Para resolver problemas reais. Sim, senhor. Para resolver problemas reais. Não é para ficar discutindo, né, filosofia, se o porquê que o 2 é pai e é primo ao mesmo tempo. Então, sabe, essas discussões filosóficas a gente deixa para os filósofos, né? Então, cadê o Vitor Rosenberg, né? Deixa a filosofia para os filósofos. Essa frase foi até eternizada aí na apresentação do Vitor. Exatamente. Pode ser até o slogan do nosso grupo. O título é Afiando Machado e o slogan é esse. Deixa a filosofia para o filósofo. A galera já sente como é que é a parada, entendeu? Mas tem o outro slogan lá também do Corcunda. Já tá lá. Tem o do Corcunda também. O Corcunda sabe como se deita, né? Esse aí ficou para a história também. O Daniel Moura é professor, né? Ele é professor lá da Universidade Federal, da UFCG. Universidade Federal. Entendi. Mestre, na próxima oportunidade... Na próxima oportunidade, quando vier um aluno assim, né, tentando falar alguma coisa assim, como aconteceu com a situação do Danilo, você pode ser sim, tranquilo com ele, você pode ser tranquilo. Meu amigo, os seus problemas para mim são problemas seus. Ponto. Exato. Não tem problema. Não, entendeu? Exato. Não, mas veja bem, eu já sou conhecido por ter, assim, por ser uma fina flor de maracujá, entendeu? Então... Os alunos, eu não dou muita ousadia, não. O Danilo foi só um que se atreveu e ele teve o que mereceu. Mas tá aí, deu pronto. Conseguiu resolver. Conseguiu resolver, pô. Os caras funcionou. Precisa incentivo, mestre. Precisa incentivo, precisa de incentivo, exatamente. Com carinho, tudo se resolve. Tá aí, resolveu por livre e espontânea pressão. Tudo é uma questão de saber falar, né, cara? Tudo saber Exato. falar, a coisa sai. Aí tá aí, trabalhando comigo. Desde esse dia trabalha comigo, pô. Olha aí como foi bom. Pois é, aí, pô. Tá vendo? Excelente. Fez bem, pô. Uma comida de rabo resolve muita coisa. Rapaz, tem uma... Lá no nosso centro tem umas figuras assim, né? Daniel e dentre outros. E tem uma chamada Ana Mary. Ana Mary, tá. Lá nós temos a felicidade de ter na nossa grade mercados. A gente estuda estratégia de mercados agroindustriais, né? Porque está totalmente ligado à produção. O mercado agroindustrial ele move o país e o mundo. Então, o engenheiro de produção tem que saber. E nós temos essa disciplina lá e é ela que dá. E aí ela fez uns seminários e pegou as culturas e dividiu em grupos, né? Piscicultura, tal.
E teve um rapaz lá que ficou com grãos. Ele ficou com grãos. E ela simplesmente tem doutorado em grandes culturas. Em grandes culturas nos Estados Unidos. Já começou a dar ruim. Aí, quando ele começou a apresentação, ele falou, professor, a gente ficou com um tema ruim, porque a gente não encontrou muita coisa a respeito do milho. Começou bem. Esse começou com o pé direito. Esse começou com o pé direito. Ela mandou muita coisa sobre o milho, não tinha muita coisa. Cara, o milho vem antes de Jesus. Ela mandou ele calar a boca e deu 0. Não, sai fora. Pode ir embora. Tá reprovado. Pode ir embora. Foi. Eu já fui numa banca também, cara. Eu fui numa banca, o cara falando sobre lógica fuzzy. Eu fui convidado aí numa banca de TCC. O cara, não coloquei muita coisa na fundamentação teórica. É porque não há muitos trabalhos publicados sobre lógica fuzzy. Caraca, esse aí, hein? Eu fiquei olhando assim para a cara dele, né? Eu falei, pô, não é possível que o cara falou isso, cara. Caramba, a lógica fuzzy existe desde 65, né? Que o Zadé lançou. E é uma das áreas mais estudadas, né? Dentro da PO tem fuzzy AHP, fuzzy não sei o quê, fuzzy topsy, né? Então, super consagrada já, super... que tem mais a publicação de lógica fuzzy. Mas essas afirmações são perigosas, né? O cara foi dizer que não tinha muito trabalho sobre o milho. Sobre o milho. O milho vem antes de Jesus, pô. Quase não deve ter, né? Nos Estados Unidos quase não deve ter pesquisa sobre o milho. Nos Estados Unidos... Caramba, que loucura, cara. Mas é isso aí. Bem, meus amigos, então vamos encerrando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Tá tudo bem? A ideia é o que eu falo, não é ser... É isso que a gente está fazendo, não é ser um monólogo, né? É um espaço de trocas, de discussão, né? Pensar como é que a gente pode aplicar uma área na outra. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Ter novas ideias, né? Ter insights. Então, eu gostei muito do nosso encontro de hoje. Acho que foi muito produtivo, né? Justamente para fazer com que a gente pense cada vez mais fora da caixa e o nosso machado vai ficando cada vez mais afiado. Exato. Tá? Rapaz, eu vou entrar nesse grupo aí só para afiar o meu, desses teus alunos aí também, viu? Então, esses cabos aí tá muito manso esse teu negócio com esses alunos aí, manso. Não, eu sou mais devagar, eu sou uma avó, cara, uma vovozona, né? Aquela vovozona, né? Vamos lá. Né? O Daniel é mais eu acho que eles estão precisando de um energético. O Danilo já tomou uns bons energéticos, eu vou dar uma aplicação nesses caras dos negócios bons. Então, reforçando, né, novamente, dia 26 de setembro teremos aí o CIMEP, e o Daniel Moura, aí, o professor Daniel, que é o coordenador geral do CIMEP, é o CEO. Então, 26 de setembro, já se organizem, vai ser num sábado, o dia inteiro, né? Então, se organizem lá para assistir as palestras. É o que eu falei, já conversei com vocês, é uma chance de ouro, né? Porque não envolve os custos que normalmente vocês teriam, né? De avião, de hotel. É o que eu falo. Virou o ano, por exemplo, 2021, eu já separo lá 10, 12 mil reais, já deixo já separadinho, que eu sei que eu vou precisar para ir para o CIMEP, para ir para o SBPO, para ir para o Energep. Eu já tenho que ter minha caixinha ali, né? Que eu já sei que todo ano eu gasto. Então, esse ano, é aquela história, a gente tem que achar o lado doce do limão, né? E tem uma vantagem de que esse ano, né? Quem se inscrever esse ano, o ano que vem, praticamente já está metade inscrito, né? Ainda tem isso também. Quem participar esse ano do CIMEP, ano que vem já ganha um desconto na metade do valor da inscrição. Chance de ouro, então.
Eu já me inscrevi, eu já até paguei já. Porque assim, quem se inscreveu como autor ganha 50% no ano que vem. Nossa, que graça. Porque o evento é online, então nós não somos um evento financista, né? Nós somos um evento que divulga conhecimento, é diferente. Então, por isso que eu e o Marcos, a gente é tão amigo, porque ele entendeu a proposta do meu trabalho. E quem não é autor e se inscrever, o ano que vem tem isenção total do valor. Aí. E vamos nos preparar para o ano que vem a gente ir para Caruaru, pô. O pessoal aí já começa a escrever o artigo e tal, para a gente ir para lá. Eu vou. Eu, impreterivelmente, eu vou. E todos os nossos artigos, eles têm DOI. E tem DOI. Agora os artigos têm DOI melhor ainda, né? Exatamente. Então, ano que vem eu estou lá em Caruaru, pô. Já estou me planejando para estar lá. Tá? Então, Daniel, obrigado por ter vindo aí. Eu agradeço também a atenção de vocês. Você está sempre convidado. A hora que você quiser, você já é de casa, pô. Muito obrigado pelo convite e a atenção de todos. Pode vir, sempre anima o grupo, sempre vem com contribuições pertinentes, adequadas ao nosso contexto. Então, né, está sempre convidado para vir participar das nossas... Danilo quase todo dia está aí. A culpa é de Danilo, porque ele nunca me manda. Ele só me manda quando eu peço. Já começou o aperto? Começou. Rapaz, agora eu vou mandar até no dia que não tiver. Pronto. Inventa, né? Inventa o link. Mas assim, sempre que eu puder eu venho, porque eu gosto muito dessas discussões. E os meninos têm paciência comigo, né? Então tá bom. Tá bom, pessoal. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Tá, Paulo. Boa noite. Parabéns, Paula. Obrigado. Valeu, povo. Parabéns. Parabéns, Paulo, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.